Agora, como eu comecei a live, né? Tá no nosso canal inicialmente. Então, queria apresentar aqui para vocês que nos seguem que o Fábio e o Alexandre os dois são sócios da 15 por 7 em Porto Alegre. O Alexandre, o Peruso, ele é nosso colega cirurgião plástico. Eles montaram aí uma plataforma de ensino médico, assim, de desenvolvimento médico, na verdade, né? Então, aí falem um pouquinho de vocês, depois eu falo de mim também, né? Oh, que coisa boa. Pô, primeiro, né, estamos muito felizes de estar fazendo essa live. É a live com maior distância aqui da 15 por 7 até hoje, Rio Grande do Sul, Porto Alegre até Manaus, né? Manaus. 4.000 quilômetros e 30 graus de diferença, quase. Pô, aqui deve estar 9 graus, 8 graus hoje, assim. Quanto é que tá aí a Aqui nem temperatura? na geladeira deve estar por aí também, aqui. É Aqui quente, estamos aqui. É verdade. Aqui estou no ar, né? A gente está muito feliz de receber, porque a gente fica muito feliz quando tem um médico que está tão bem desenvolvido, tão bem sedimentado no seu segmento, né? Que prestigia a gente e quer evoluir mais. Isso aí é fantástico para a gente. É mais ou menos uma história parecida com a minha, né? Que eu notei que às vezes os pacientes estavam diminuindo no consultório devido à crise no país. E aí a gente teve que tomar uma atitude, né? Porque o cirurgião tem que ser proativo, né? O cirurgião só tem um caminho que é para frente, né? Então é legal receber o colega aí com esse bagagem tão importante para dividir com a gente. Com certeza. Tenho muito a aprender com vocês aí também. E me diz uma coisa. Me conta um pouquinho da tua história. Como é que tu começou na cirurgia plástica? Tu fez faculdades no Nordeste? Como é que foi? Na verdade, eu sou do interior do Ceará, de Iguatu, e daí minha jornada começou desde cedo, né? Então, saí de casa sozinho aos 14 anos, aí fui para Fortaleza já sozinho para estudar, e aos 17, então já fui, aos 14 anos eu já queria ser cirurgião plástico, né? Então, e daí já tinha definido a faculdade, então eu queria ir para a USP. E daí fiquei 3 anos em Fortaleza, e aos 17 tive a sorte, um pouco de dedicação, Deus também ajudou. E daí entrei já na USP, e daí começou a jornada em São Paulo, que daí fiquei os 6 anos lá na faculdade, depois fiz os 2 anos de cirurgia geral lá no Hospital das Clínicas também, e depois os outros 3 anos da cirurgia plástica, já no Hospital Servidor do Estado, né? Então eu me formei em 2001, então, há 18 anos, e na cirurgia plástica desde 2003, né? Então, a gente tem 16 anos aí na cirurgia plástica. Então, a gente foi contemporâneo em São Paulo também, porque eu ia muito nas palestras do Hospital do Servidor do Estado lá, que tinham os encontros dos residentes lá, então a gente deve ter se cruzado por lá. Se formou em 2001 também. Possivelmente, né? A gente foi contemporâneo. Possivelmente. Lá. Nos serviços integrados de cirurgia plástica lá, né? Reuniões do serviço integrado. Muito bem, muito bem. Se encontram, né? Depois dão... Pronto, aí é pequeno, né? A gente acaba se conhecendo. Com certeza já sentou do lado. É verdade. E quando tu decidiu montar consultório, daí tu decidiu abandonar São Paulo, o que te fez largar São Paulo? Isso aí. Com a mesma determinação que eu tinha de ir, eu também já tinha de voltar, né? Então, assim, foi terminando a residência, já estava tudo encaixado em Fortaleza. Eu voltei para Fortaleza, na verdade, né? E daí não é fácil, porque é um recomeço. Quando a gente está em São Paulo, você começa a auxiliar os seus professores, já tem aquela rotina. Mas aí eu também já estava muito determinado e voltei para Fortaleza. Isso em final de 2006, e daí, na verdade, assim, após 2010, ocasionalmente eu vim aqui para Manaus, mas meu foco, meu trabalho mesmo era Fortaleza, meu foco, e daí depois acabei conhecendo aqui a minha atual esposa, e daí casei, fiquei aqui, e hoje tem uma pequena aqui de 1 ano e 8 meses. Né? E como é que foi a decisão então, hoje eu sou manauara, né? Sim. E como é que foi a decisão de montar o consultório? Assim, chegar, vou escolher um lugar, vou montar um consultório. Como é que foi esse teu planejamento de qual é o local, qual é o público que você vai atender?
Aí realmente assim, eu também tive quando eu voltei também eu iniciei os primeiros passos, meu consultório era junto de uma clínica de estética, né, que daí já estava já tinha um público ali, para daí a partir daí eu começar a conquistar o meu, e depois de uns 2, 3 anos eu já saí e montei uma outra clínica, que daí já era integrada com um centro de treinamento funcional, com nutricionistas, né, uma clínica de estética também, e que daí depois eu acabei fechando lá, foi quando eu vim para Manaus, de fato, quando soube da notícia da gravidez da minha bebê, né? Então aí foi quando a gente mudou o foco realmente e daí pisou de vez mesmo o pé aqui em Manaus, né? Então você está há pouco tempo em Manaus, definitivamente mesmo 2 anos. Que definitivamente é 3 anos, 2 anos e meio mais ou menos, né? De que eu fechei a clínica lá, mas a clínica que eu já tinha, uma clínica aqui em Manaus também há uns 4, 5 anos, né? Já tinha aberto aqui, tinha aqui e tinha lá em Fortaleza. Sim, já mantinha as duas. Agora, a comunicação com os pacientes, desde a época que a gente se formou até agora, mudou completamente, né? Drasticamente, né? Então, são 16 anos que, assim, eu acho que hoje essa geração aí mesmo, Instagram e WhatsApp, mudou de uma forma inquestionável, né? Isso daí, na verdade, a gente tem que se adaptar a isso, né? Então, eu sempre fui meio, assim, atrasado, digamos assim. Então, quando o pessoal estava o pessoal estava no Orkut, eu estava no MSN, o pessoal estava no Facebook, aí eu estava no Orkut, aí quando eu fui para o Facebook, o pessoal já estava no Instagram. Então, a gente sempre um pé atrás, aquela coisa do médico raiz. Então, você quer queira, quer não, você sempre nutre um pouco de preconceito, né? E acaba achando que a nossa função social é só dentro do nosso consultório, educando os nossos pacientes. Aí é quando você começa a ver também que assim, que o mundo realmente mudou, as cobranças são diferentes, eu acho que teve muita coisa boa com tudo isso, né? Acho que o acesso à informação, quebrou-se muitos tabus, mitos da cirurgia plástica, mas aí também tem um lado negativo que a gente vê, que eu acho que os pacientes hoje, assim, têm um pouco de expectativa, normalmente muito fora da realidade, do inalcançável. Então, ele quer trazer para a vida do dia a dia o filtro do selfie dele, o Photoshop que ele tira e puxa bumbum para cá, cinturinha para colar. E daí, às vezes, a gente tem uma dificuldade, na verdade, uma impossibilidade de concretizar isso cirurgicamente. E o que a gente vê é que, assim, como o espaço aqui na mídia social para bons profissionais divulgarem informações corretas, educação, na verdade, existe. E daí, se eu acho que se não for ocupado com educação, vai ser ocupado somente como vitrine, que daí, infelizmente, tem muitos profissionais que adotam como vitrine, com coisas fantasiosas, e também na medicina tem os picaretas, né? Então, aí é onde eu acho que os médicos raiz também tem que abrir um pouquinho a cabeça que se não ocupar esse espaço, vai ser ocupado pelos picaretas com as informações equivocadas, e daí a gente, a própria todas as especialidades, né? Isso eu acho que não é só a nossa área que enfrenta isso, mas é a cirurgia plástica em si, que é uma especialidade realmente muito bonita, que pode ajudar muito na autoestima, recuperar a autoestima, mas aí a gente não pode deixar que ela vire vitrine, que as pessoas nos procurem para fazer a cirurgia plástica. Isso é uma coisa que, no meu consultório, por exemplo, eu acho que uns 20, 30% aí dos pacientes, eu digo que não, que você não precisa disso, não precisa daquilo. E para os outros 30%, talvez eu diga que não é a hora. Então, ou por estar acima do peso, ou porque levei um chifre do meu marido e quero fazer uma cirurgia plástica para dar a volta por cima e quebra a cara, né? Então, são os pacientes que, assim, você tem que preparar, calma, vamos esperar um pouquinho, vamos dar um tempinho, vamos emagrecer, ou vamos, eventualmente, para psicólogo, alguma coisinha,
porque eu tenho medo, assim, por exemplo, do cirurgião plástico é o psiquiatra com bisturi, né? Então, eu acho que se a gente quiser tratar uma depressão, quiser tratar alguém que está mal com a cirurgia plástica, a gente pode empurrar ela para baixo. Então, a gente tem um papel de educar esse paciente para o caminho correto, eu acho, né? Você deve enfrentar a mesma coisa aí, né? Antigamente, quando a gente começou, a nossa consulta era para incentivar o paciente a vencer os medos e fazer a cirurgia. Hoje em dia, metade dos nossos pacientes a gente desincentiva a fazer devido à expectativa errada, né? Mas sabe que tomando esse espaço na internet, a gente vai conseguir, em período curto de tempo, conseguir botar a expectativa dos pacientes no lugar correto. Tem um grupo de cirurgiões bem coesos que estão fazendo um trabalho bem bom no Instagram para sempre puxar essa onda para baixo, né, de expectativa. Eu costumo dizer, a gente conversa, eu passo o dia todo conversando com médicos, né? E a gente costuma dizer que o médico às vezes diz, o doutor Google, o pessoal fica, né, se tratando com o doutor Google e o pessoal vem cheio de expectativa. Eu digo, cara, a culpa é tua. A culpa é do profissional, porque o profissional deixa essa lacuna aberta e a pessoa que está na rede social, ela quer informação. Se o profissional não dá informação, ela vai atrás de quem dá. Daí, se de repente a blogueira de moda está falando que isso é o certo e não tem nenhum médico falando, eu vou atrás de quem está falando, né? A informação que eu tenho é essa. Então, é muito importante esse papel que vocês fazem. E hoje em dia, uma grande parte dos nossos pacientes vem diretamente do Instagram, né? Eu acho que eu estou calculando mais ou menos aí uns 40% que vem pelo Instagram. O que tu calcula mais ou menos do teu movimento? A última vez que eu parei mais ou menos para analisar é algo mais ou menos parecido, mas assim, o que a gente captou mais ou menos que assim, uns 20% eram de indicação de amigas e assim, nunca nem nos viram no Instagram ou se viram no comentário, então assim, foi simplesmente por confiar, porque viu um amigo, uma prima, alguma coisa. Os outros, é o famoso boca a boca, né, o boca a boca tradicional. Os outros 50%, então 20% mais ou menos só do mundo real. Os outros 50% vieram de indicação, mas foram nos seguir no Instagram, foi ver o nosso site, então já sabia, foi ver vídeo no YouTube. Então, assim, já nos conhecia, então tinha um aval da amiga, então tinha um boca a boca do mundo real, mas esse boca a boca foi validado no mundo online, digamos assim. Então eu mesmo, assim, minha esposa teve um probleminha recente, tive indicações de colegas de outro médico para tratá-la, eu fui no Google, fui ver o site, fui ver o Instagram para ver quem que é, né? Então isso é a realidade de hoje. E os outros 30% que realmente única e exclusivamente do mundo online, não conhecia absolutamente ninguém que a gente já tivesse atendido e veio porque nos viu lá e normalmente essa busca não é aquela coisa assim vou pesquisar aqui cirurgião plástico Manaus, o Fortaleza tal e vou lá e acabou. Normalmente é isso, aquela coisa que vai acompanhando, né? Então Apareceu isso, aí já estava seguindo, já vi os vídeos no YouTube, então tem muitas que sentam, doutor, já te conheço a sua filhinha linda, não sei o quê, fala dos olhos dela e fala dos vídeos, então realmente isso é fato, né? Acho que é a realidade e traz uma confiança, digamos assim, de 1/3 dos pacientes basicamente, que única e exclusivamente do mundo online, e não que os outros 70 não tenham sido validados aqui também. Pelo menos uns 50 desses 70 veio daqui também, né? E isso é um assunto que é muito pouco discutido nos nossos congressos, né? Teve a Jornada Paulista, teve o Brasileiro do ano passado, que não se trouxe nenhum tema sobre gestão ou sobre marketing dentro da cirurgia plástica. E hoje, tu vê que a maioria dos nossos pacientes, eles têm algum contato com o mundo online. Isso, os chefes dos serviços ainda bloqueiam bastante, né? Não tem trabalhado isso, né? Às vezes foca em coisas assim, que
daí merece amplas discussões e tudo, mas fotos antes e depois. Então, como se isso fosse também só... Ah, não pode, não pode, então vamos caçar as bruxas. Não, então vamos discutir, porque hoje não pode, mas aquela coisa que vem acontecendo, né? Não pode, mas tem uma resolução que talvez possa, e tem julgamento liminar que agora uma doutora pode, mas aí depois vem isso que não pode, e outras áreas estão fazendo, né? Então, cabe aí realmente uma ampla discussão nesse sentido das fotos, mas não é só isso, porque também não vai ser, eu acho que a foto em si, ela exerce o papel de vitrine, você pode pegar também um pouquinho para educar, mas acho que é muito mais do que isso, né? Se a gente for focar que o problema é só porque a gente não posta foto, então estamos perdendo espaço, mas eu não acho que é assim. Eu acho que se for só isso, talvez a expectativa vá subir, porque é aquela coisa, quem for postar foto, eu também, se um dia eu postar foto, eu tenho casos excelentes, mas também tenho casos mais ou menos, eu não vou postar os casos mais ou menos aqui. Vamos ser sinceros que ninguém vai fazer isso. Então, isso tem que tomar muito cuidado para não ir elevando cada vez mais a expectativa, o que já é um problema, né? E no consultório, quando a gente acaba mostrando antes e depois para os pacientes, que todo mundo acaba mostrando, eu sempre seleciono aquela faixa mais ou menos dos meus casos também. Deve fazer a mesma coisa. Não deve mostrar só os casos mais espetaculares, assim, porque é um tiro no pé. E na rede social vai ser da mesma maneira. A gente vai acabar mostrando casos bem dentro da realidade para não ser cobrado por isso também no futuro, né? Mas aí é onde está um pouco o problema, Peruso, assim. Aí, se todos fossem assim, tudo ok, mas o problema é o paciente saber filtrar isso. Aí você posta os teus casos medianos, porque você quer trabalhar nessa ideia realmente de uma expectativa realista, mas aí o teu vizinho posta só os melhores casos e olhe lá se ele não der uma maquiadinha com o Photoshop. Mas eu acho aí, que ele não vai se sustentar. Porque tu sabe que as pacientes chegam com o celular, doutor, eu quero este aqui que o senhor fez. Então, tu sabe que o mercado seleciona bem. Eu teria medo de postar um Photoshop, porque eu saberia que no dia seguinte ia chegar 10 pacientes ali cobrando. Então, doutor, eu quero esse Photoshop aqui também, né? Não? Então, eu acho que o mercado equilibra. Eu acho que esse ponto é fundamental. Isso acontece em todas as áreas, sempre aconteceu. A gente está num momento muito inicial ainda dessa tecnologia de redes sociais. Então, é uma coisa muito nova e as pessoas ainda não sabem lidar, não sabem como tratar com o teu filho. Então, você que tem um bebê, né? Então, você não sabe, assim, poxa, vou liberar o celular para minha filha, não vou, qual a idade certa, qual a época. Então, a gente ainda não sabe lidar muito bem e, automaticamente, se a gente não sabe educar as pessoas também não sabem se educar sozinhas, né? Então, quando o médico, ele começa, quando tem a maturidade, porque o médico ele demorou muito para entrar nas redes sociais. Entrar como médico nas redes sociais. Ele entrou como pessoa de anos de rede social, o médico já começou a educar a população já começou a distinguir quem é o bom e quem não é. Isso aconteceu em todas as áreas, isso acontece em todas as áreas, acontece sempre. Então, tem uma maturidade. E é nesse momento de maturidade que quem sai na frente com boas práticas e com ética, quando o mercado estiver maduro, essa pessoa é a pessoa que está no topo da pirâmide, né? Porque um dos grandes vantagens que a gente tem é que a gente consegue colocar um conteúdo na rede social que ajuda na nossa própria consulta. Deve acontecer contigo também, porque a gente está sabendo vários detalhes do dia, né? Com certeza. Você começa uma consulta falando, por exemplo, prótese de mama, e só que tem, doutor, já vi isso, o senhor falou isso no vídeo do YouTube, vamos só recapitular e juntar tudo aqui para adaptar para o teu caso, né? Que na verdade é essa função da consulta. Eu posso falar todos os tipos de prótese, por onde vai ser a incisão, vai ser abaixo ou atrás do músculo, abaixo ou acima do músculo, mas isso tudo você sabe, mas agora vamos ao que interessa, assim. Então, tudo isso tem que ser adaptado para a tua realidade, esse o motivo da consulta, de adaptar e orientar o que esperar, o que não esperar também. É bem dentro do que se falou, assim, metade da consulta hoje é do que não esperar, o que não esperar de uma abdominoplastia. Não acho que, infelizmente, muita gente vem porque não quero fazer abdominoplastia porque eu odeio malhar.
Aí vai quebrar a cara, porque a gente não vai conseguir o melhor resultado. E a gente costuma, assim, até desenhar para os pacientes um tripézinho que a coisa funciona assim. É a cirurgia, tem o exercício e tem a alimentação. Então tem que ter esse tripé. Às vezes compara também com um time de futebol, então tem que ter o goleiro, tem que ter a defesa, tem que ter o atacante. Faltando um aqui, talvez você não chegue no teu potencial. Então, ou só a cirurgia e exercício e comendo errado, então tudo faz parte. E a gente ainda coloca a torcidazinha, que são os tratamentos estéticos, né? Então, os tratamentos estéticos funcionam, tem seu resultado, podem empurrar o time para frente, mas aí se você for só contar também com tratamentos estéticos, querer recuperar a sequela de uma gravidez, com uma flacidez abdominal, e também não vai ter sucesso, né? Isso é muito importante. Né? Eu acho que essa educação foi o que mais nos ajuda hoje, né? A conseguir falar para um público maior, né? Porque de um em um estava sendo muito difícil mudar a concepção que as propagandas, que o marketing, em termos de venda de roupa, venda de cosmético, estava formando, né? Então agora a gente está conseguindo atingir um público cada vez maior e conseguindo puxar para a realidade uma imagem que a televisão passava de uma coisa fantasiosa, que o Dr. Ray e tal, aquela coisa toda, né? Então eu acho que é muito importante esse papel de educar mesmo, né? Quem sabe dentro disso daí, essa mudançazinha do Instagram agora, né? Das curtidas, né? Então, que tava uma briga por curtidas, quantos coraçãozinhos ganhava, então quem sabe isso daí vem estimular realmente mais conteúdo e seja interessante quanto conteúdo, não porque tem 10 mil coraçõezinhos lá, né? É como eu disse, a gente está ainda numa maturação desse mercado, então não se sabe ainda qual é a rede social ideal, qual é o formato ideal, então se está testando. Então nós temos um momento que o like domina, depois tem um momento que agora começa uma briga por comentários e começa uma briga maior por seguidores, porque a partir do momento que não adianta, é que nem se for ter um tripé, né? Você tem ali seguidores, curtidas e comentários. A partir do momento que tu tira uma dessas bases, essas duas ganham muita força, porque então ainda tem uma questão de maturidade desse mercado, maturidade tanto de quem está usando a rede, porque também se usa a rede de uma forma muito errada, né? Se usa a rede indiscriminadamente, o pessoal está dormindo, aumenta a insônia, porque você fica ali até 3 horas da manhã na rede social e tudo. Então, tem uma série de coisas que tem que ser acertadas. Mas, como a gente falou, o papel do médico na rede social hoje ele é de educador. Esse é o papel do médico. O médico tem que assumir como comunicador do seu trabalho, do seu propósito e como educador, não como um vendedor. Quando você começa com antes e depois, essa discussão de antes e depois, essa discussão de foto, Photoshop, não sei o quê, é venda, isso é marketing, isso é publicidade, aquela outra parte do marketing que é focado só em venda, né? O que a gente faz é criar quem você é, o seu propósito, a sua missão, as pessoas têm que entender isso, né? Eu acho que esse é o caminho de deixar esse negócio mais maduro. Quando o médico ele começa a mostrar de uma forma educar mesmo, sóbria, porque tem, doutor Eliseu educando de um lado, doutor Alexandre educando do lado, doutor X, doutor Y, cada um educando, o mercado fica mais forte, porque a gente começa a entender, não, olha só, eu sei que isso aí que você está falando está errado, porque eu já vi o doutor A, o doutor B e o doutor C, e eles dizem que isso está errado. Então, isso faz com que o mercado cresça, né? E, para nossa sorte, os bons médicos entraram primeiro na rede social, né? Eu não sei se é o algoritmo que me deixa fora dos maus médicos, mas eu tenho acompanhado muitos bons trabalhos, assim, dos colegas, né? Talvez eu não tenha tanta sorte, eu tenho visto muita picaretagem aqui, viu? Mas aqui, pelo menos, tem um pessoal bom aqui entrando, né? Além de alguns pacientes aí que a gente já operou, o doutor Jun também aí, que é parceiro aí, cirurgião, plástico e do trauma, ele está sempre com a gente também, né? Pessoal, muito bom. E daí, dentro desse nosso papel de educação, e até dentro daquilo que a gente falou, do paciente que vem pela mídia social, ontem teve até um caso interessante, né? Teve uma dessas pacientes que veio de mídia social mesmo, ela veio acompanhada da filhinha dela de 14 anos, 15 anos. Linda, né? Mas aí depois eu fiquei refletindo, porque assim, enquanto estava lá com a mãe, ela também interagindo tudo,
mas aí depois ela foi saltando, assim, menina linda, 14, 15 aninhos, mas ela já tem um projeto de vida dela, assim, tipo, não, minha primeira cirurgia vai ser o meu nariz, a minha segunda vai ser a prótese, terceira vai ser no... Então, isso é uma coisa também que a gente tem que começar a se preocupar, não é? Então, não que a cirurgia plástica não possa ajudar muita gente, mas aí, assim, tomar um pouco de cuidado disso para a gente não, uma criança, né? Uma criança está entrando na adolescência e já está cheio de cobrança, um peso e colocando cirurgia plástica como metas de vida, né? Então isso é nossa função também, como trabalhar isso, né? As pessoas estão buscando muito a aceitação dos grupos, né? E a internet ela veio para desnudar isso, sempre foi assim, mas agora a aceitação das crianças ela está sendo uma coisa muito evidente, assim. Então a gente tem que botar esse freio porque às vezes a aceitação delas passa pela cirurgia plástica, então tem que mostrar um outro lado, né? Isso é que assim, desculpa, pode falar. Não, assim, a gente não viveu na nossa infância, adolescência, adulto, jovem, a gente não viveu isso, a gente não viveu o Instagram, a gente não viveu o WhatsApp, a gente viveu o bilhetinho e olhe lá, então coisas, uma outra realidade. E que a gente vê que pacientes da nossa faixa etária aí, quarentona, às vezes já tem esse probleminha, digamos assim, da expectativa, da cirurgia plástica enquanto um sonho de consumo, digamos assim, e daí a gente não sabe o que é que vai vir nessa molecada nova aí, né? Então essa geraçãozinha que está criando, conectada desde os 2 anos, 3 anos no WhatsApp, mexendo tudo. Então o que é que vai vir pela frente é uma coisa que a gente tem que se preparar realmente para lidar com isso daqui a pouco, né? A gente já sofria quando não era escolhido para o time de futebol, tu imagina essa geração que não é aceita nos grupos, né? É bem mais potente ter feito aí. Isso é uma coisa que nós vamos ter que trabalhar muito bem com essa geração, porque o nível de ansiedade deles aumenta muito, né? A gente talvez não esteja preparado para lidar com esse nível de ansiedade. É porque antes você tinha uma atriz de novela, uma atriz de cinema que era perfeita, mas era inacessível. Então você tem, poxa, aquela pessoa é perfeita, mas tudo bem, ela é uma atriz, ela é tudo isso. Agora você tem como acessível. Você tem, poxa, eu posso ser como aquela atriz, eu posso ser como aquela, né? Principalmente as mulheres, né? Mas os homens também estão procurando cada vez mais cirurgia plástica. E daí você começa a idealizar, como você falou, você começa a idealizar que eu quero ser exatamente igual àquela pessoa, sendo que ninguém é igual a ninguém, né? Isso é muito complicado, né? Com certeza. Isso é uma coisa que a gente não está preparado para esse nível de expectativa. Talvez uma parte grande. A gente está tentando aprender do pessoal da nossa faixa, né? Dessa nossa geração. Então a gente tem que evoluir muito. Aí eu acho que é o papel da 15x7 realmente, porque a gente, como eu falei com o Fábio, assim, eu conheci há pouco tempo o trabalho de vocês, mas aí eu me surpreendi de cara, assim, né? Então, pela entrega que vocês dão, pela busca disso daí, de desmistificar, de estimular o profissional e sempre isso, assim, não assumindo uma postura de que está vendendo um serviço, muito longe disso, né? Então, trabalho com ética aí. A Ravi aí só participando, a Renata e Dr. Silas também. Os comentários são todos elogios, é incrível. Assim, a gente olha os comentários, o pessoal é muito bom. O doutor Eliseu é elogiadíssimo, né? Mas como você está falando do caso da 15x7, nosso trabalho, essa live em si, essas lives que a gente faz, já é uma educação no mercado, né? Já é a gente chamar o profissional para entender um pouco o mercado, entender um pouquinho. E as pessoas que estão seguindo são as pessoas que estão acompanhando a gente aqui, são as pessoas que te seguem, são teus pacientes, né? Então, é legal para o paciente ver esse outro lado do profissional. O profissional mesmo, o profissional gestor, o profissional que tem um ser humano ali que não é só o doutor, né? Que tem uma série de outras preocupações no seu dia a dia, né? Tem uma emissora aqui no Sul que tinha um slogan que era o seguinte, ó. Para fazer o que você vê, a gente faz muita coisa que você não vê. E é justamente isso. A nossa
Os 60% do bastidores nosso, 60% do nosso trabalho hoje é preparar para acolher esse paciente. Né? Com certeza. Quando que começou a jornada de vocês na 15 por 7? Assim? A 15 por 7 é recente. A 15 por 7 ela começou agora em 2019. Então, a gente já vem de jornadas. Eu venho do marketing já desde 2005, 2006, que eu venho trabalhando com marketing digital, totalmente digital e tudo. E só que eu vinha de outra área, eu vinha da área do turismo e acabei encontrando o doutor Alexandre, que tinha essa necessidade aqui em Porto Alegre de melhorar a parte dele de marketing digital. E daí a gente foi descobrindo, eu fui me apaixonando por esse mercado, porque eu não sou médico, né? Eu sou do marketing, minha formação é marketing, dá para ver pela minha postura toda, né? Uhum. E eu acho que fechou muito bem, porque eu tinha um conhecimento que o pessoal que a medicina, vocês são talhados, né? Então, quando você começa a estudar, você começa a criar uma estrada, né, para seguir. Então, todo mundo tem que pensar mais ou menos dentro daquela estrada. Quando você sai muito daquela estrada, os colegas já caem em cima, né? Vocês têm essa coisa muito forte. Então, eu vinha de um outro conhecimento, o doutor Alexandre tinha uma necessidade, a gente começou a trabalhar junto, fazendo uma consultoria, começamos a trabalhar e descobrimos que tinha esse potencial de, poxa, acreditamos que junto a gente podia fazer muito bem para a sociedade em geral, né? A partir do momento que a gente tivesse essa visão unificada, a gente poderia mudar realmente como está acontecendo hoje a história. A gente A acredita plataforma já está absurdamente rica, né? Os conteúdos vocês vêm produzindo há um bom tempo, né? Que ótimo, né? A gente trabalha bastante. E a gente sabe que se a gente capacitar os colegas, a gente tem um potencial muito grande de mudar a medicina, né? Porque a gente sabe que a medicina vai rumar para uma área digital muito forte nos próximos tempos, com telemedicina, e o próprio paciente esclarecendo dúvidas através de vídeos. E a gente viu que aqui a gente está pouco capacitado. Então eu procurei o Fábio até para me capacitar. E a gente viu, vamos trazer os colegas para esse projeto aí. E isso é uma forma de melhorar o mercado como um todo. Porque nem você falou, poxa, quando você não tem uma orientação, você sai postando da forma que você quiser, né? Então, assim, ó, eu vou postar, vou fazer o que der, e daí se o CFM vir complicar, eu dou um jeito, chamo um advogado. Então, agora, quando a gente cria um caminho e diz, olha, existe uma forma ética, legal, que todo mundo sai ganhando, daí é muito mais legal. E não tinha esse caminho, né? O que a 15 por 7 é o caminho que surgiu, né? O Fábio era meu super ego, então tudo que eu ia postar, eu perguntava pro Fábio, tá dentro? E daí que tu vai aprendendo, que é a mesma coisa que ele faz com os alunos, né? Eu continuo, doutor Eliseu, a gente conversa mais sobre alguns outros assuntos, algumas coisas de produtos. Doutor Eliseu tem uns e-books, tem um trabalho bem legal também, mas eu passo o dia todo ali, o pessoal manda, Fábio, o que tu acha desse vídeo? Devo postar ou não devo postar esse vídeo? E eu acho legal, porque isso cria um filtro, né, também. Olha, legal, não é legal, acho que é bacana. E a gente vai acabar criando especialistas, né, nessa área, que é o nosso objetivo. Com certeza. A forma que vocês desenharam, assim, realmente é muito interessante, né, e a gente vê esse comprometimento, assim, com a ética, né, de vocês, e realmente, assim, por exemplo, dicas, assim, vocês estão adotando toda a plataforma do WhatsApp e tudo, dicas que somam lá da fotozinha envelhecida, então, deixa eu envelhecer aqui também e jogar, né? Então é interessante, realmente. Você vai. Live também é uma coisa que eu nunca entrei, né? Minha primeira live também, sou debutante aqui, mas realmente muito interessante, né? E o que a gente ama nas lives é justamente isso aqui, é justamente a gente estar aqui, ó, e conseguir ver o pessoal, pô, parabéns a vocês, estão aprendendo coisas que eu nem sabia, né? Aqui, RAV, profissionalismo, determinação. Então o pessoal vai conversando, eu acho que isso é muito legal, porque primeiro que a gente já consegue ver o pessoal conversando entre eles aqui, né? Olha só, concordo, super competente, atencioso, parabéns pela equipe do 15 por 7. Aqui o Real Ferraz, Alexandre Ferraz, outro cirurgião plástico excelente também, o Alexandre Ferraz. Então isso é muito legal da live, justamente essa interação que a gente tem perto, né? Até recomendo você a fazer lives com seus pacientes, o doutor Alexandre tem feito stories e lives com os pacientes, onde você vai responder as perguntas do paciente. Eu acho que isso é muito legal, assim, dá uma intimidade bacana. A gente aprende muito com eles, né, com os pacientes também. Com certeza.
Com certeza. Tudo é troca, né? Bom, o Instagram permite que a gente fique apenas 1 hora, né, fazendo a live. Que é O resto a gente faz um congresso aí no novembro. E que nem a gente está falando da própria questão da hype de envelhecer e tal, esses negócios, né? Isso, e a questão dos likes também. Inclusive, eu até vou mandar o material para vocês amanhã no 15x7 lá no Telegram. E justamente sobre essas questões, que elas são muito, muito interessantes da gente participar, porque isso acaba fazendo com que o pessoal se una, mas participar de uma forma legal, como é a forma que você postou. O Alexandre postou ao oposto, onde todo mundo está ficando velho e ele está ficando jovem, né? Então assim, eu acho que é legal que gera essa brincadeira, gera esse engajamento, mas ao mesmo tempo a gente mostra que existe um ser humano atrás daquela mesa, né? Porque durante muito tempo o médico foi também inalcançável. Pô, o doutor, se o doutor falou, tá falado. Então tinha aquele distanciamento, né? O doutor era o doutor. O doutor não tem vida, o doutor não tem, ele vive dentro de um mundo paralelo, né? E hoje, com a rede social, com a live, com o Instagram, com essas brincadeiras... Você consegue compartilhar um pouquinho, né, do teu dia a dia, o segredo tá em dosar, né? Que daí tem gente também que perde a noção, né? Muita selfie chegada. Agora com a diminuição dos likes, agora saindo os likes ali, as selfies tendem a diminuir também. Se não tem like, a selfie não tem graça, né? Quem sabe, né? E aqui no sul tá frio, então tem menos selfie de regata aqui também. Essa época tá mais tranquilo. Manaus é também, Fortaleza, então é só biquíni, né? Mas aqui é quente. Assim, na verdade, eu só troquei a diferença. Os dois são quentes, lá é mais seco, lá tem brisa que não tem. Mas eu só troquei a água do mar por água de rio, né? Sal doce aqui. É muito bom tudo, né? Bom, e para os profissionais da saúde que estão assistindo a gente, para os médicos que estão assistindo a gente, 2 perguntas. A primeira pergunta, vale a pena? Para quem está estudando hoje, eu estou pensando, legal, estou vendo vocês aí, eu não sei se vale a pena ser médico ou não. Vale a pena ser médico? Na verdade, eu não me vejo de outra forma, né? Então, talvez porque eu decidi muito cedo, acho que com 5, 6 anos decidi, não sou de família de médico, mas desde pequeno falava e já definia assim, 14 anos já sabia que queria ser cirurgião. Minha dúvida é se seria sanfoneiro ou médico, mas aí não tenho dom musical realmente, ainda hoje. Ultimamente eu estou tentando na bateria aqui, né? Mas aí realmente não tem um dom musical, aí médico mesmo, não tem outro jeito, né? É muito bom, muito gratificante. O doutor Flávio Quinalha aqui também, parabenizando, tem outro grande cirurgião plástico e outra pessoa que faz muito pela cirurgia plástica dentro da internet, né? O doutor Flávio também tem um podcast excelente, né? No YouTube, eu sigo todos os vídeos do doutor Flávio. Também YouTube. Isso é muito legal, porque a gente acaba criando uma comunidade de médicos. O doutor Flávio está devendo uma live para nós aí. A gente cria uma comunidade de médicos, isso é muito legal, né? E a outra pergunta que eu queria fazer para você é assim, beleza, então tá ok, ainda vale a pena ser médico, né? Então, sobre a sua, tendo a vocação, tendo a vontade, fazendo da forma legal, ainda vale a pena. E o que você voltaria lá para 2001, no momento que você estava se formando, hoje, com todo o que você aprendeu, qual seria a dica que você ia dar para você mesmo, para o doutor Eliseu lá de 2001 que está se formando? Talvez, assim, eu tivesse... Não que eu perdi tempo, digamos, que eu ia conseguir entrar ainda na mídia social, mas talvez tivesse investido desde o início isso, não estava sempre um pouco atrasado, um pouquinho com o pé atrás, talvez tivesse entrado um pouco mais de cabeça e talvez tivesse procurado o Fábio aí para montar 15x7, mas aí o Peruso passou a perna. Aí dancei nessa. A gente está precisando de sócios para produzir conteúdo aí urgente. Ó. A gente tá... Vamos conversar. Então, essa questão de perder um pouco esse medo da mídia social, né? Eu acho que isso é um problema da formação, né? Eu acho que esse medo ele não vem muito da pessoa, eu acho que vocês aprendem a ter esse medo, porque não pode, não faz, não vende, medicina não é produto. Né? E falando em produto, até vou aproveitar aqui, eu sei que nosso tempo não está muito longo, não, né? Não temos muito tempo, mas assim, produto hoje. Eu procuro o doutor Eliseu, o que o doutor Eliseu ele é o cara para fazer hoje na cirurgia plástica?
Na verdade, assim, a gente trabalha tanto em cirurgias, procedimentos faciais, corporais e mamários, mas é realmente a nossa maior estatística, o que mais nos procuram é abdominoplastia. Então, acho que a gente consegue resultados bem interessantes. Umbigo, que existem várias técnicas, mas os pacientes sempre falam muito que gostam do modelo, digamos, de umbigo que a gente faz. E a gente faz bastante também questão dos procedimentos faciais, tanto os cirúrgicos quanto os não cirúrgicos. Então, a parte de toxina botulínica, preenchimentos faciais. A gente trabalha também com laser de CO2 na clínica. Também laser lipo, né? Lipo laser, o Peruso também faz, né? Bastante. Então, tem essas... Mas, basicamente, se a gente for resumir, abdominoplastia e procedimentos faciais, né? Ó, o pessoal já elogiou muito o umbigo aí, dizem que não tem umbigo melhor do que o doutor Eliseu. Olha só que bacana. Tem paciente aí com ele, né? Depois você vai acertar com eles ali, né, para os elogios, né? Bom, pelo menos uma diz que o umbigo é o mais lindo, diz que o seio é mais lindo, e, pô, pelo jeito é muito bom o trabalho, isso é excelente. Isso é o que eu gosto da live, né? Essa interação direta que a gente tem, isso é muito legal. Quer fazer uma pergunta, doutor? Só quero agradecer o colega, é fantástico poder trocar ideia assim com alguém de tão boa índole, tão grande conhecimento, sabe que a gente às vezes é carente de conseguir conversar com um colega de maneira honesta, franca, poder falar, discutir. Então eu fico feliz porque eu tenho certeza que a gente está formando amigos, né? Com certeza. Agradeço demais mesmo o convite aí e vamos bola para frente aí, né? Sucesso para 15.7 e para a gente, né? E vamos inventar uns temas para nós fazer umas lives de cirurgia plástica e tu, para a gente fazer a live mais de cirurgia plástica do país. As mais distantes aí, né? Bem interessante. 4.000 quilômetros e o mesmo objetivo, né? Isso aí. Legal. Isso aí, excelente. Então, ótima noite para vocês. Muito obrigado por todo mundo que estava acompanhando. Obrigado a todos aí que nos assistiram, os colegas, pacientes. E qualquer duvidazinha, aí deixa comentários aí, a gente vai esclarecendo aí. Bom. Olha só, o pessoal tá só elogiando. O Manaus só ganhou aqui, faça mais lives. Olha só que legal. E como compromisso agora de fazer mais lives. Já viu isso? Pois né? Olha, meu terceiro turno, né? Isso, só que a gente pensa um pouquinho, que daí inclusive roubei o quarto da neném aqui para fazer, né? Tô aqui no quartinho dela, fica ali fora, não deixa ninguém entrar. Sim, o pessoal diz, poxa, eu não faço vídeo porque eu não tenho cenário. Olha aqui, nós estamos na sala, você está no quarto da bebê, não existe isso, é só ter vontade, né? Ó, aqui. Olha que lindo, é só ter vontade. Cheio de bonecas. Já está bem acompanhado. Pronto. Pois um grande abraço para vocês aí. Sucesso. Grande abraço. Valeu. Tchau. Tchau.